Olá, sejam bem-vindos para você, telespectador da programação do SBT. Aqui estamos com mais uma live da informação. Eu sou a Niana Arbiguete e sempre recebo especialistas dos nossos temas escolhidos que são relevantes para o momento. E hoje eu quero conversar com você que está querendo aí se tornar um jovem aprendiz ou então fazer estágio. Eu sei que o número, infelizmente, aí o número do desemprego aumentou neste momento. Então, se você está precisando daquela ajuda, daquela orientação, e você sabe qual é a diferença, então, de um jovem aprendiz e de um estagiário, vamos conversar com um especialista, aliás, com uma super especialista. Porque a minha convidada de hoje é professora e juíza da infância e adolescência. Eu converso com Márcia Cristina Sampaio Mendes. Doutora, seja bem-vinda à programação do SBT. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com os telespectadores da SBT para discutir esse tema tão relevante que é o trabalho do aprendiz e o trabalho do estagiário. Muito obrigada por me convidar. Começo perguntando para você o que é estágio e quem pode ser um estagiário. O estagiário é uma modalidade precoce de inserção do estudante do ensino médio e universitário no mercado de trabalho. Quando eu digo inserção precoce, não no sentido da idade, porque ele pode vir para o mercado de trabalho aos 16 anos, que é quando o empregado normal também pode vir. Eu digo precoce no sentido que ele vem antes de encerrar a formação acadêmica que estava em curso. Ele vem para o mercado de trabalho em complementação à sua grade de aprendizado, no ensino médio ou no ensino universitário. O estagiário, ele não é considerado um empregado, ele é considerado um adendo, um apêndice, uma complementação do seu estudo, do ensino médio ou universitário. Por isso, o estagiário não tem nenhum direito trabalhista, nenhum. A legislação que estabelece, desde 2005, o contrato de estágio é expresso ao estabelecer que ao estagiário não se estende nenhum direito trabalhista, salvo aqueles que por arrastamento a própria lei estabeleceu. Por exemplo, o estagiário tem uma quantidade de horas de trabalho limite, 4 horas por semana, 4 horas por dia, 20 horas por semana. O estagiário, ele não tem nenhum outro direito, além de limitação de duração de trabalho e um descanso anual, que pode ser remunerado ou não remunerado, conforme o próprio estágio seja remunerado ou não. O que acho fundamental deixar claro é que, embora seja uma modalidade de prestação de serviços muito próxima do empregado, ele não é reconhecido esse estágio de empregado. Portanto, não tem carteira de trabalho, não tem fundo de garantia, não tem 13º, não há nenhuma das proteções do empregado comum. O estagiário, ele não tem quem toma o trabalho do estagiário não tem uma obrigação, como acontece com o aprendiz. Tem, ao contrário, uma limitação, uma quantidade máxima de mão de obra estagiário para contratar. E por que isso? Porque essa pessoa que vai tomar o serviço do estagiário precisa contribuir para a formação desse estudante. Como o estágio é um apêndice da grade curricular, ele precisa fazer naquela atividade coisas que o prepararão para o mercado de trabalho. Nesse sentido, como comecei, é uma inserção prematura, supervisionada no mercado de trabalho. Perfeito, doutora. E qual a diferença agora para o jovem aprendiz? O aprendiz, e aí agora eu faço uma pequena correção, já não é adequado mais nós chamarmos esse aprendiz de jovem, porque já desde 2005 nós não qualificamos o aprendiz só como menor aprendiz, né?
Então, agora nós não temos mais a limitação. Ele pode vir para o mercado de trabalho aos 14 anos, mas ele não mais precisa sair da condição de aprendiz aos 18 anos. Você falou muito adequadamente, jovem, mas o leigo costuma dizer menor aprendiz, e é nesse sentido que eu corrijo. Você falou adequadamente. O aprendiz, ele é uma modalidade de empregado, é um contrato especial de emprego, está lá na CLT, 428 da CLT. Portanto, ainda que de maneira reduzida, o aprendiz tem direitos trabalhistas. É obrigada a contratação desse empregado mediante assinatura na carteira de trabalho e a outorga desses aprendizes a esses aprendizes de uma série de direitos trabalhistas, a começar pelo salário mínimo, proporcional ao tempo que ele presta serviços. Diferente do estagiário, que não há obrigação da contratação, o aprendiz há uma obrigação. De empresas de médio e grande porte, há uma obrigação escalonada conforme a quantidade de empregados. E para empresas pequenas e microempresas, há uma faculdade de contratar. O aprendiz, ele tem, e o estagiário, o que eles têm de comum é que quem toma o serviço dessas pessoas, ele precisa supervisionar, eles estão cumprindo um papel social muito relevante de, ao final desse contrato, nos dois casos, limitado a 2 anos, ao final desse contrato, esse aprendiz ou esse estagiário precisa ir para o mercado sabendo mais do ofício que está estudando, sabendo mais do que quando entrou. Então, se não for fraude, se ele não vier para macular, para distrair, para esconder um contrato de emprego, quem está dando esse trabalho ao aprendiz, ao estagiário, está cumprindo um importante papel social, na medida em que está auxiliando essas pessoas em tenra idade, sem experiência profissional, a vir para o mercado de trabalho de uma forma mais preparada, mais experiente, que é do que, ao fim e ao cabo, precisa nosso mercado de trabalho. Doutora, e como você vê as empresas contratando, então, tanto esse estagiário quanto este aprendiz? Elas estão abertas mais a estas possibilidades? Estão entendendo este papel, então, com a população? É um trabalho em construção. Eu sou juíza da infância e adolescência na área do direito do trabalho em Ribeirão Preto. Nós temos em Ribeirão Preto um fórum municipal pela erradicação do trabalho infantil, que se reúne mensalmente. Nós temos toda uma teia que procura empresas, e essa teia de proteção envolve entidades de formação de aprendizes. Cada vez mais o nosso trabalho é mostrar para as empresas que, para além da obrigação legal de contratar aprendizes, elas também têm uma responsabilidade com essas pessoas. Porque na medida em que a aprendizagem é tida como a única forma precoce de introdução do adolescente no mercado de trabalho, nós estamos com isso tentando cortar esse círculo vicioso do trabalho infantil, que é gerado pelo extrema pobreza e que gera como consequência também a extrema pobreza. O que eu vejo nesse tempo que estou à frente do Juizado da Infância e Adolescência é que cada vez mais empresas percebem a importância disso. Quando comecei a trabalhar, eu vi que os empresários tinham uma raiva de cumprir essa cota. E hoje, cada vez mais, eu vejo empresários nos procurando para ver como conseguem cumpri-la. Nesse sentido, nós estamos preparando uma audiência pública com empresários, entidades e escolas para mostrar quais são as possibilidades das empresas cumprirem diretamente ou indiretamente a chamada cota social, porque a Constituição Federal diz que todos nós, Estado, sociedade e família, somos responsáveis por esses jovens e por essas crianças. Perfeito. Doutora, a empresa, ela precisa ter no quadro de funcionários um número
de aprendizes ou então um número de estagiários? Isso é exigido dependendo do número de funcionários que essa empresa possui? Sim, no que tange a aprendizes, sim. É uma cota que varia de acordo com a quantidade de empresas, que vai entre 5% e 15% da quantidade efetiva de empregados que ela tem. Então, com relação a aprendizes, a contratação é obrigatória e o descumprimento dessa obrigação gera muitas multas. São várias autuações que geram ações civis públicas com multas muito altas e nem de longe é isso que a Justiça do Trabalho deseja. O que se pretende é dar oportunidades a esses adolescentes que são quase 100% oriundos de parcelas do ponto de vista econômico vulneráveis. Então, o aprendiz, há uma legislação exigindo empresas de médio e grande porte a contratar. Já o estagiário, não. O estagiário, a contratação é voluntária. Só que a contratação do estagiário é uma coisa boa, é bom para o empresário contratar, na medida em que ele tem uma mão de obra absolutamente aberta ao aprendizado, em formação acadêmica ou de nível médio ou superior, portanto qualificada, e em alguns casos sequer remunerada, porque a remuneração do estagiário ela não é obrigatória de acordo com a lei, e aí não vou entrar em detalhes. Tem uma hipótese que sim, tem uma hipótese que não, nem de salário se trata. Eu disse que eles não são empregados, trata-se de bolsa não compulsória, portanto não obrigatória. Então, sintetizando, o aprendiz sim, o empresário que está nos ouvindo, procure seu contador, procure seu advogado, você pode estar sujeito a uma autuação, uma multa, que, volto a dizer, não é a intenção do judiciário, e você que tem interesse em contratar o estagiário, você não tem obrigação, mas é uma boa mão de obra, é uma inserção precoce e qualificada da mão de obra de um estudante no mercado de trabalho. Para você, telespectador, espero que tenha ficado claro com as explicações aqui da nossa querida doutora, hoje participando da nossa live da informação, falando sobre as diferenças, então, entre o aprendiz e entre o estagiário, e principalmente para os nossos empresários de toda a nossa região, que a fala da doutora possa incentivá-los a contratar estes aprendizes e estagiários para aumentar também aí a possibilidade de trabalho, né, na nossa região. Doutora, agradeço mais uma vez em nome do SBT a sua disposição e seja sempre bem-vinda à programação do SBT. Eu agradeço muito a oportunidade e, encerrando, eu quero me colocar à disposição na 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto para qualquer empresário que queira saber mais sobre as possibilidades de contratar aprendizes e estagiários. Muito obrigada pela oportunidade, até uma próxima. Obrigada, doutora, parabéns pelo excelente trabalho. Para você, telespectador, pode também nos acompanhar através da página do Facebook e no YouTube. É o SBT sempre conectado com vocês. Até a próxima.